Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio do nosso podcast Coração em Reforma. Eu sou o Guilherme Souza, sou uma pessoa que gosta muito de falar sobre espiritismo, mas também gosta bastante de falar sobre assuntos que podem nos tornar pessoas melhores. E estou aqui para poder estar comigo nessa jornada, a honra de estar aqui com o Luan. Então, e aí, Luan, como é que você tá? Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer estar aqui com você também, Guigo. Bom, eu tô bem, tô ótimo, estou ansiosíssimo pelo nosso podcast. Espero que vocês gostem dessa experiência junto conosco. Me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou Luan, venho de família espírita, nasci, cresci, me desenvolvi e me tornei o que sou dentro do Centro Espírita. Dentro dessa oportunidade, trabalhei bastante com mocidade, com jovens. Hoje estou ajudando o movimento espírita em geral, dentro daquilo que eu posso, como secretário, dentro da diretoria de algumas instituições. E o objetivo aqui é eu trazer um pouquinho da minha e da nossa experiência para ajudar vocês a se conhecerem, a se tornarem pessoas melhores. Guigo, você conta um pouquinho para a gente quem você é, como foi a sua jornada até aqui agora? Claro, é uma honra, né? Eu acho que é bem até difícil a gente falar da gente mesmo, assim. Falar dos outros é muito mais fácil. Se pedisse pra te descrever aqui, eu falaria, assim, por horas. Mas, resumidamente, eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Sempre nas aulas, as professoras reclamavam disso. Eu entregava todos os materiais, todas as provas, mas eu ficava conversando, atrapalhando os coleguinhas, né? E falar de assuntos que eu gosto, acho que é uma coisa que realmente sempre me chamou a atenção. E o espiritismo entra nisso, né? Eu não vim de uma família totalmente espírita, eu frequentava o espiritismo, frequentava outras religiões, mas acabou que, por ser o local onde eu conseguia ter as minhas perguntas respondidas, que eu sou uma pessoa muito inquieta, vocês podem ver o quanto que eu tô me mexendo agora, vocês podem imaginar que foi aí que o espiritismo chegou na minha vida. E desde então eu pude ter a oportunidade de frequentar a evangelização infantil, depois frequentar a turma de mocidade, ter a minha turma de mocidade, ajudar também no movimento espírita aqui em todo o Brasil, da maneira que eu pude, né, com todo o meu coração ali. E agora a gente está numa fase, né, eu e você, de poder tentar se conectar com ainda mais pessoas, né, falando de espiritismo, mas sob a luz de uma questão que eu acho muito bacana. Acho que o pessoal deve estar imaginando de onde vem Coração em Reforma. Não é uma música de sertanejo universitário, essa ideia, né? Sempre tem alguma coisa assim. A gente quer falar de reforma íntima. É um tema que as pessoas talvez não conheçam tanto, Luan. Você que é um cara que, olha, se fosse para falar de reforma íntima, você quase seria um arquiteto, um mestre de obras e um pedreiro tudo junto, né? O que é reforma íntima? Obrigado pelo carinho, Guigo, mas não tanto, eu acho. Bom, vamos lá. A proposta aqui é a gente tentar trazer histórias que inspirem, de alguma forma, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o espiritismo e a proposta do nome Coração em Reforma, né? Por que em reforma? Eu acho que muito da doutrina e da nossa religião, ela nos ensina a sermos pessoas melhores. Então, para que nós possamos amar mais, perdoar mais, que a gente possa compreender melhor o outro, que a gente possa fazer o bem pelas pessoas que precisam. E muito desse processo, que envolve sentimentos e envolve virtudes, passa por um processo de nós olharmos para dentro de nós, aprendermos a nos enxergar, a nos conhecer, a aceitar aquilo que a gente tem, tanto de bom quanto de ruim. E o nome desse processo é autoconhecimento. E depois que a gente se conhece, a gente começa a fazer um esforço íntimo de nós nos reformarmos. Então, a ideia da reforma íntima que o Espiritismo apresenta e que é tão falado aí pela doutrina, é um bordão, né? A gente usa muito isso e tem gente que não conhece. Mas o que é a reforma íntima? É você tentar se melhorar continuamente, de alguma maneira eliminando os defeitos, aprimorando as virtudes, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. E a ideia do coração em reforma é justamente essa, de que a gente vem aqui de alguma maneira com aquilo que a gente tem, né? Dessa caminhada que a gente trouxe dentro do Espiritismo, da gente tentar contribuir um pouquinho com a sua reforma aí dentro de casa, do seu coração, para que seja uma reforma agradável, alegre, cheia de amor, para que a gente possa dividir esses momentos aqui dos episódios e do podcast de uma maneira descontraída, leve, e que a gente possa trazer muitos convidados que auxiliem todos vocês e a nós mesmos que estamos aqui também num aprendizado.
Eu achei legal que você falou isso, porque realmente no Espiritismo a gente tem essa questão de não ser uma doutrina, né? Uma religião que você vai por encontro semanal, escuta alguém falando, volta para casa e depois vai pensar nisso só na semana que vem, né? O Espiritismo, ele te dá esse poder, né? Ó, você quer melhorar? Você quer evoluir? A responsabilidade é sua. Você tem que fazer por onde, né? Então, ao mesmo tempo que é uma coisa que te desafia, né? Realmente te prepara para você se tornar uma pessoa melhor, se você quiser. Você tem a opção de não querer se tornar, né? Você tem a opção de continuar fazendo as mesmas coisas e estagnar. Mas lá na frente será cobrado, né? Tem essa questão de você compreender que, ó, a sua evolução individual depende da sua atitude, de você escolher o que é melhor para você, de você saber onde você vai escutar, onde você vai falar, a hora que você precisa se posicionar, a hora que você precisa se retrair. Você compreender isso é um desafio. E assim, essa reforma, eu tava até brincando com o Lua, porque o Lua tava fazendo uma reforma também, né? Física, na casa dele. E eu brinquei que tem uma frase que diz que reforma você não conclui, né? A reforma de uma casa, algo assim, você desiste. Mas a reforma íntima não é assim, pessoal, vamos acreditar, dá para conseguir. E é, assim, uma coisa diária que você não vai concluir em nenhum momento. A tarefa da nossa vida é a gente se tornar uma pessoa melhor e estamos aqui para poder ajudar vocês nisso também. Acho que isso é o mais importante, né? Sim, totalmente. E assim, o que a gente aprende muito dentro do centro e é o que a gente carrega para as nossas vidas, é o que a gente pensa, a gente tenta colocar em prática, é que o nosso modelo é Jesus. Então, ele quem trouxe os ensinamentos, ele quem trouxe os exemplos e ele é o nosso modelo aí, caminho, verdade e vida. Mas, às vezes a gente se sente distante de Jesus. Talvez por uma questão nossa, né? Porque Jesus está pertinho, ele sempre está do nosso lado, todas as vezes que a gente precisa conversar com ele, ele nos acolhe, nos fortalece, mas às vezes a gente se sente distante dele. Então, se a gente às vezes não consegue se conectar a ele, buscando o exemplo dele, a história dele, as coisas que ele fez, a gente também pode se conectar às pessoas que estão perto de nós, fisicamente, ou às vezes, pelo menos na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, não é mesmo? E a ideia aqui é a gente também trazer e conhecer histórias que vão nos tocar, sabe? Eu acho sempre muito maravilhoso quando eu conheço alguém que tem um relato marcante, que construiu uma obra, que faz um trabalho assistencial lindo. Às vezes um pai, uma mãe, um vô, uma avó, que cuidam da família e que fazem com que seus filhos ou seus netos se tornem pessoas melhores. E a proposta é a gente conseguir trazer essas pessoas que possuem essas histórias incrivelmente inspiradoras para nos inspirar. Porque assim a gente ganha força para nos desafiar, nos conhecer e a gente continuar nessa caminhada. Isso aí. O mundo, ele é repleto de desafios, né? O nosso dia a dia é uma coisa que não é fácil, né? Você às vezes quer ser um espírito, você quer se tornar uma pessoa que é plena, tranquila, mas se você pega a linha Esmeralda, por exemplo, alguém pisa no seu pé, você vai refletir bastante sobre isso. Deus, não me dê a força, me dê a paciência, me dê a calma para não fazer nada. Então, a reforma íntima, e eu acho que o nosso desafio aqui também é ajudar vocês a conhecerem essas ferramentas, né? A reforma íntima, ela não é um fim, né? Você não está aqui para concluir a reforma íntima. Você está aqui para utilizar a reforma íntima para você se aprimorar. Ela vai ser um conjunto de ferramentas que a gente consegue aplicar no dia a dia para poder se tornar uma pessoa melhor. E a gente sabe, quando você é melhor para você, você é melhor para o mundo. Isso pode inspirar outras pessoas também. Eu falo aqui porque eu sou uma pessoa que eu conheci o Luan no momento que ele estava coordenando um grupo de jovens espíritas e eu vi e falei, putz, quero ser igual a esse cara quando eu crescer. Ô, louco. Cresci, tô chegando ainda. Eu tô correndo, mas ele tá mais na minha frente, pessoal. Uma hora a gente chega assim, mas é legal a gente falar disso porque histórias inspiradoras se conectam com a gente. A gente pode vir aqui e ficar falando por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, só da boca para fora. Mas quando você vê e você presencia ou você conhece um caso de alguém que utilizou o espiritismo ou, enfim, pôde mudar o mundo de alguma maneira, com o esforço, com a palavra de Jesus e tudo mais, a gente se motiva mais, a gente se conecta mais. Você fala, putz, isso aqui é possível, né? Exato. E eu acho também que
a gente começa a fazer a reforma íntima pela inspiração, sabe? Porque a gente se sente motivado e fortalecido para fazer aquilo. E às vezes, a gente andando no meio espírita, dentro do centro, às vezes a gente vê um peso muito grande em cima dessa expressão. As pessoas se referem à reforma íntima quase como se fosse uma dor. Nossa, eu tenho que fazer reforma íntima, como se fosse uma dor aqui nas costas, sabe? E não era para ser assim, porque Jesus nos diz, ama o próximo como a si mesmo. Então o processo de você se transformar, se conhecer e se melhorar, ele precisa ser amoroso, ele precisa ser profundo, ele precisa ser um movimento de aceitação e de acolhimento, além de um movimento de correção. Então, assim, a nossa proposta aqui é que seja descontraído, que seja uma conversa alegre, a gente vai contar piada, a gente vai trazer pessoas que contam piada também, mas, óbvio, tudo com uma disciplina e com a seriedade que a doutrina exige, porque o objetivo é espiritual. Então, que a gente também possa, com o apoio da espiritualidade, chegar a mais pessoas, que essas pessoas possam se sentir tocadas também, e a gente possa levar mais alegria para todos. É isso aí. Então, acho que é legal a gente trazer isso também para o pessoal conseguir compreender, porque, principalmente se você não é de dentro do movimento espírita, você não nasceu no movimento espírita, talvez você não esteja compreendendo tanto isso, mas calma, porque é algo que a gente consegue conversar e compreender. Depois, daqui a pouco, você vai estar aplicando isso na sua vida, né? Lua, você trouxe um pouco sobre o que é a reforma íntima, mas eu queria trazer um exemplo prático, assim. Como que você consegue ver a reforma íntima no dia a dia? Uma ferramenta da reforma íntima que você vê que, putz, essa aqui pode ser a primeira coisa que a pessoa vai fazer para se tornar uma pessoa melhor. Olha, esse é um exercício interessante. Eu vou falar para o público em geral, mas para quem é da Aliança Espírita Evangélica e está acostumado à Escola de Aprendizes do Evangelho, conhece muito bem a figura da caderneta. Mas assim, eu vou tentar explicar o conceito para quem também não é espírita ou para quem não conhece essa figura. O que a gente costuma fazer quando a gente está tentando se esforçar para realizar a nossa reforma íntima? Eu acho que o primeiro exercício que a gente precisa fazer é prestar atenção naquilo que a gente faz. Então, tem muitos hábitos, ações e reações que a gente tem que são automáticas e nem sempre a gente se dá conta a nível consciente que a gente realiza. Quando eu fiz escola, e eu estava fazendo esse curso no meu centro espírita, meu dirigente costumava muito dar o exemplo das brigas no trânsito. Então, você está dirigindo seu carro, feliz e contente, não tem nenhuma nuvem no céu, o sol está raiando, e aí alguém te fecha no trânsito. Às vezes, instintivamente, não é que a pessoa pensou para fazer aquilo, ela simplesmente fez. Ela se irritou e às vezes ela fala coisas que ela não deveria. E só depois que ela tem esse pico de ira e de raiva que toma conta dela, é que ela para pensar e falou, nossa, não deveria ter falado aquilo. Ou seja, foi uma emoção que controlou ele naquele momento e ele fez algo que não queria fazer e que depois se arrependeu. Então, como é que a gente evita que esse tipo de prática, que esse tipo de ação se repita no futuro? Primeiro, a gente precisa tomar consciência dele. Então, essa pessoa que eu dei o exemplo já se arrependeu, já percebeu o que ele fez, né? Não quer fazer de novo. Tem pessoas que às vezes repetem esse processo várias vezes e nunca se dão conta que estão fazendo e que aquilo é ruim. Então, o que a gente pede? Presta atenção nos seus hábitos. Vê aquilo que é bom, vê aquilo que não é tão bom. Começa a anotar, nem que seja mentalmente, as coisas que não são tão boas. Tenta identificar a causa. Por que eu faço essas coisas? Por que eu tenho essas reações negativas? Qual é o sentimento que está por trás disso? E aí, quando você identifica o sentimento, aí você chega na cereja do bolo. Porque é esse sentimento que você precisa trabalhar. O meu problema é a ira, é a irritação, então eu preciso ser mais paciente, eu preciso saber ouvir, eu preciso saber compreender a posição do outro. O meu problema é o orgulho, talvez eu precise de humildade, então eu preciso trabalhar e servir para compreender que todos nós somos iguais. O meu problema é o rancor, eu preciso praticar o perdão, então eu preciso conviver com essas pessoas para que eu possa enxergar elas como seres humanos, que também são falíveis e que também estão suscetíveis e possuem as suas próprias dores. Então isso é reforma íntima, ela começa com um processo de você se conhecer pela autoobservação e depois que você se conhece, se autoobserva, você se esforça para que possa corrigir aos pouquinhos, nem sei se a palavra adequada seria corrigir, talvez seria melhorar ou
Ajustar, evoluir. Perfeito, muito bom, Guigo, muito bom. Para que você possa ter todos esses pontos, talvez, fortalecidos, né? Os pontos positivos. E aqueles que não são tão bons, a gente ir eliminando aos poucos. Legal. E eu acho legal essa questão porque muitas pessoas, talvez você esteja se identificando aí em casa, você passou por uma situação. É muito fácil você ceder ao primeiro impulso. Você agir, você reclamar, você criticar. É muito fácil. Eu acho que o desafio da reforma íntima está justamente para você ter um segundo que você pensa. Se você consegue pensar um segundo, muitas vezes é o suficiente para você baixar o tom, né? E você falou de reforma íntima, essa ferramenta da caderneta eu acho ela fenomenal, porque diariamente você faz isso após, né? Final do dia, às vezes à noite, como fazia Santo Agostinho. Falei certo? Isso, muito bem. tá certo. Garantir que tá tudo certo, né? Mas também, às vezes você precisa de algo nesse um segundo, que eu costumo utilizar bastante, que é aquela reflexão. O que Jesus faria nessa situação? Cara, isso já me poupou de tanta coisa. Um segundo que você pensa nisso, você fala, melhor não. Exatamente, melhor não. Eu acho que os impulsos são difíceis de serem controlados e eu acho que também aquelas grandes correções de rota que a gente precisa fazer nessa existência. Então, todos nós somos espíritos imortais, a gente vem de outras existências, traz muita coisa que a gente precisa melhorar dentro de nós, e às vezes a gente é incidente no erro. A gente já cometeu o erro em muitas outras existências e vem aqui para aprender de novo, tentar aprender de novo, e a gente precisa corrigir. Então, às vezes a gente vai conviver com uma pessoa que é um espírito antigo da nossa convivência, a gente tem muita dificuldade de lidar com ele. E perdoar essa pessoa vai ser mais difícil do que perdoar todas as outras pessoas. E aí vem essa pergunta, o que Jesus faria? Porque quando a gente se pergunta o que Jesus faria, a gente começa a entrar um exercício íntimo de falar, eu preciso fazer isso aos poucos, mas eu preciso fazer isso. E eu acho que esse sentimento de tentar perseguir algo, de nós nos esforçarmos para que essa reforma aconteça, é importante. Então, acho que a gente tem essas duas lutas, né? O dos pequenos atos e talvez as grandes correções que a gente tem que fazer aqui nessa encarnação. É legal o que você falou, e eu acho que até o pessoal pode ter essa impressão. Pensa que você está vendo aqueles vídeos de reforma ou de alguém construindo algo que eles colocam para acelerar, que aí tudo acontece muito rápido, em um minuto uma casa está montada, né? Não é assim. A verdade é que a reforma íntima é totalmente o contrário, mas não quer dizer que isso é uma coisa que eu falo para desanimar. Mas justamente para trazer essa calma. Você não precisa corrigir tudo de uma vez. É aquela coisa de você ser 1% melhor todo dia. Um pouco menos raivoso aqui, um pouco menos respondão ali, um pouco mais paciente. Você vai crescendo e vai evoluindo etapa a etapa, né? Não é fácil, não é uma coisa que a gente está com essa reforma concluída, muito pelo contrário. Mas justamente a gente está realmente, com esse podcast, a ideia é convidar vocês a se juntar a gente nessa jornada. Vamos evoluir juntos? Eu acho que isso é o principal, né? Juntos a gente consegue 1% cada dia se tornar uma pessoa melhor, né? Com certeza. E eu acho que o trabalho é esse. A gente tentar aqui, diariamente, semanalmente, junto com vocês, ajudar na nossa evolução e na evolução de todos. E é isso, né? E é legal. E acho que assim, a gente tem várias maneiras de você realmente ir melhorando ponto a ponto, né? Eu recomendo bastante, se você tem a possibilidade, ir frequentar um centro espírita. Tem diversos trabalhos que às vezes podem te acolher. Você pode estar numa mocidade, pode estar numa evangelização infantil, uma escola de aprendiz do evangelho. Aí, se você é um pouco mais adulto, né? Se a gente pode falar dessa maneira. Ou num trabalho assistencialista para você ajudar numa doação, algo assim. Tem vários caminhos diferentes para você ir pegando boas inspirações. Às vezes é um livro que você leu, uma Zíbia, por exemplo, um livro de Chico Xavier. Você pode ver um canal do YouTube, um canal do TikTok, ver um Amigos da Luz, um Meninas Espíritas. Tem diversas fontes que a gente pode puxar pra gente ir colocando no nosso dia a dia. Quando você tem referências boas, todos os dias você vê aquilo, você consegue mirar, né, no que você quer chegar e fazer o possível para chegar naquilo ali o mais cedo possível, evoluindo o mais rápido possível. Exato.
Às vezes tem pessoas com quem a gente convive que, por mais que não sejam religiosas, ou às vezes nem se dão conta que elas dão bons exemplos, mas isso também é uma inspiração para nós. Eu acho que a gente precisa se cercar dessas boas influências, porque o mundo está cheio de coisas assim que às vezes nos desestimulam, né? Que às vezes nos fazem olhar mais para as coisas materiais, que nos fazem esquecer de tudo aquilo que a espiritualidade gostaria que a gente fizesse, ou de todo o amparo espiritual que a gente recebe. E a gente não se dá conta que tem um monte de influências positivas, mas é igual um radinho, a gente precisa sintonizar na faixa correta, senão a gente não presta atenção. Eu gosto muito de uma analogia de que para a gente pensar em Deus, ou para a gente ter Deus nos nossos pensamentos, a gente não precisa ficar pensando toda hora Deus, 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 né? Ele acompanha os nossos pensamentos na forma como a gente pensa. Então, uma forma interessante de pensar nisso é imaginar Deus como se fossem óculos, né? A gente põe o óculos e a gente começa a ver as coisas a partir de Deus. Olha só. Então, a gente enxerga um mundo novo e a nossa visão acaba sendo corrigida. Mas por quê? Mas porque a gente se dispôs a fazer esse exercício, de nós nos sintonizarmos, de nós buscarmos as influências corretas. Eu acho que isso ajuda a gente a praticar essa reforma íntima. E óbvio, a gente está dizendo aqui de reforma íntima e de reforma interior e reforma do coração, mas isso aqui é para todo mundo. Quem é espírita, quem não é, quem é religioso e quem não é. Crianças, adultos, pessoas mais velhas, todos aqueles que estão aqui junto conosco, encarnados ou não. Então vocês aí do plano espiritual que estão nos ouvindo também serão acolhidos, porque eu acho que a ideia é ajudar todo mundo. Isso aí. Então fica o convite. Se você acha que o que a gente está falando aqui, o que a gente vai falar nos próximos episódios, pode ser interessante para alguém, manda para essa pessoa. Manda no grupo, às vezes no seu centro espírita, um grupo de amigos, para aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil, que essa mensagem que a gente vai passar pode ser legal para tocar o coração dela. Se é o seu caso, fica aqui com a gente. É o convite que a gente realmente faz. A nossa ideia não é limitar, né? A gente vai falar sobre uma ótica espírita, sobre uma ótica através dos ensinamentos de Jesus, mas para poder se conectar com pessoas. Quem estiver precisando de ajuda, no que a gente puder fazer, a gente está realmente de coração aberto. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui escutando a gente, nosso primeiro episódio. Então, se você gostou, compartilha lá no Instagram, manda para o pessoal que quer ver e tudo mais, que pode ajudar a chegar a nossa mensagem para muito mais pessoas. E acho que até, só para fechar, eu queria trazer um gancho com o que você falou. Às vezes, na nossa vida, a gente precisa fazer algo chamado adição por subtração. O nosso mundo ele tem muita coisa. Tem muitos estímulos. Você pode ver uns stories da Virgínia, do Carlinhos Maia, você pode ver o nosso podcast aqui, você pode ver um jogo de futebol, você pode ver qualquer coisa. Você saber filtrar isso, você filtrar as coisas boas que você quer para a sua vida, isso eu acho que é o mais legal. Então, menos é mais, né? Exatamente. E no próximo episódio, aguardem, nós teremos o nosso primeiro convidado, um convidado excelente. Então, segurem a ansiedade, segurem a emoção, porque nós vamos trazer a nossa primeira história inspiradora. É isso aí. Se você viu a gente pelo YouTube ou pelo Spotify ou qualquer outra rede de podcast, siga a gente nas redes sociais, o link vai estar lá, só seguir. A gente vai estar aqui, se tudo der certo, quinzenalmente, para poder falar um pouco sobre como colocar o nosso coração em reforma e se tornar pessoas melhores. Certo, Luan? Isso aí. Então até mais, gente. Valeu! Valeu, tchau, tchau.